Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você já se viu nessa situação? Aquela mulher te olha de um jeito diferente. Os sinais estão ali. Tudo parece caminhar para algo mais. Mas do nada ela muda. Se afasta, esfria, bloqueia, desaparece. E você fica com aquela sensação de que algo está errado, tentando entender onde errou. O que ninguém te explicou é que o desejo feminino nem sempre segue uma lógica direta. Às vezes, o que parece rejeição é, na verdade, um mecanismo de defesa, uma proteção que ela ativa quando o sentimento fica forte demais. E se você não entende isso, pode jogar fora uma conexão poderosa. Existe uma camada emocional que a maioria dos homens não enxerga. Uma mulher pode te afastar justo porque sente algo por você. É uma luta interna entre a vontade de se entregar e o medo de se machucar de novo. Não é invenção. Isso tem nome: comportamento de proteção emocional. Se você não sabe interpretar isso, reage de forma impulsiva, se magoa, cobra, se mostra inseguro, e ao fazer isso confirma exatamente o que ela temia. Mas se você percebe o que está acontecendo e mantém o controle, você mostra maturidade. E isso muda tudo. Hoje você vai entender por que algumas mulheres afastam justamente os homens por quem estão mais atraídas. E mais importante ainda, como se posicionar da forma certa sem parecer carente, sem perder o valor e ainda virar o jogo a seu favor. Isso não tem nada a ver com correr atrás. Tem a ver com saber ler o que está acontecendo por trás do comportamento dela. Se você só assiste e não age, nada muda. Agora, se você é daqueles que assumem o controle, faz o seguinte: curte o vídeo, se inscreve no canal A Sabedoria Oculta e comenta a sua cidade aqui embaixo. Quero ver de onde vêm os homens que se recusam a ser medianos. Porque o mundo já tem demais dos que desistem fácil. Poucos enfrentam o espelho. Vamos começar. Ela tem medo de se apegar e depois ser deixada. Mesmo quando demonstra indiferença ou até frieza, pode ter um receio profundo por trás. O receio de se entregar e ser descartada. Muitas mulheres foram ensinadas pela experiência que demonstrar demais é dar munição para ser ferida. Então elas escondem. Recua antes de se mostrar vulnerável. Pensa comigo. Ela começa a gostar de você, sente algo real. Os pensamentos se intensificam, o coração dispara. E junto disso vem a lembrança da última vez que sentiu isso. E se feriu. Então ela trava, se protege, prefere sair de cena enquanto ainda acha que tem controle da situação. Mas esse afastamento pode ser um medo disfarçado. Não medo de você, e sim do que ela sente por você. E aqui está o erro de muitos homens: interpretar essa reação como desinteresse, quando na verdade é um teste. Não de propósito, mas inconscientemente. Ela está tentando entender se pode se sentir segura. Se você reage com descontrole, ciúmes ou cobrança, ela confirma suas suspeitas e se fecha mais ainda. Mas se você mantém a calma, respeita o espaço e cipó, que dizem muito. A verdade é que a mulher que te afasta pode estar dizendo, com o silêncio, tudo aquilo que não sabe colocar em palavras. E se você souber escutar, não com os ouvidos, mas com a atitude, com a leitura do comportamento, com a sensibilidade de quem enxerga além da superfície, você começa a ocupar um espaço que poucos homens ocupam, o de alguém que ela pode confiar sem medo. Só que para isso você precisa entender o que está acontecendo ali, precisa parar de levar tudo para o lado pessoal e principalmente parar de agir como se cada afastamento fosse uma sentença. Às vezes é só um teste, às vezes é só medo, às vezes é só o jeito dela se proteger até ter certeza de que você não vai ser só mais um. Mas se você quiser vencer esse jogo, precisa entender. Nem sempre é pessoal. Muitas vezes o que parece rejeição é só o reflexo da luta que acontece dentro dela. Não é você quem ela está evitando. É o próprio medo de não ser boa o bastante, de não conseguir acompanhar alguém que já parece estar tão resolvido. Quando ela percebe que você é claro no que quer, que você não oscila, que você não joga, isso mexe com ela. Mas ao invés de ser uma experiência leve, pode ser desconfortável. Porque enquanto você representa estabilidade, ela ainda se vê em dúvida, cheia de questões mal resolvidas. E nesse momento é natural que ela queira fugir, não porque quer te perder, mas porque sente que pode não conseguir te acompanhar. E o erro que muitos homens cometem aqui é se diminuir. Fingem ser menos do que são, tentam parecer mais comuns, mais acessíveis, tudo para não assustar. Mas isso nunca funciona. O que você precisa fazer é exatamente o oposto: permanecer firme, mostrar com atitudes e não com discursos que você não está ali para julgar, nem para exigir perfeição, mas também não vai abrir mão da sua verdade para caber no medo de ninguém. Essa postura cria contraste, mostra que você é diferente, e aos poucos, mesmo sem pedir, você dá espaço para que ela mesma se reposicione. E se ela conseguir vencer esse impulso de fuga, se permitir confiar,
Vai descobrir que ao seu lado não precisa ser nada além do que já é, e ainda assim será suficiente, porque o homem maduro não cobra perfeição, ele inspira confiança. E é isso que diferencia você dos outros. Será que depois que conseguir o que quer, vai desaparecer como tantos outros? E movida por esse medo, ela se afasta, mesmo sentindo, mesmo querendo. Ela rejeita como forma de autopreservação porque já viu esse filme antes. E jurou para si mesma que não viveria de novo. E aqui entra mais um erro comum dos homens. Tentar provar que não é igual aos outros com palavras. Fazer promessas, se justificar, dizer que é diferente. Mas a verdade é que mulher nenhuma se convence por discurso. O que quebra essa desconfiança é a coerência entre o que você diz e o que você faz. Ela precisa ver que você não está ali só pelo corpo, mas pela conexão. Que você não busca prazer imediato, mas algo que tenha significado. E isso não se comunica com flores ou declarações. Se comunica com postura, com atitude, com presença consistente mesmo quando não há garantia de nada em troca. Quando você mostra que sabe o que quer, mas também sabe respeitar o tempo dela, a coisa muda. Quando você demonstra desejo, mas sem pressão, sem impaciência, ela começa a baixar a guarda. Começa a perceber que ali existe espaço para o desejo e para a confiança. E essa combinação é rara. Quando ela sente que pode ser desejada sem ser usada, é aí que acontece a entrega verdadeira, que, para não encarar a dor de uma possível rejeição futura, ela prefere se afastar agora, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que ela queria viver. É a mente tentando proteger o coração antes que ele sofra, mesmo que esse sofrimento ainda nem exista. E aqui, de novo, entra o ponto cego de muitos homens. Eles interpretam esse distanciamento como desinteresse. Pensam, se ela gostasse de mim de verdade, estaria aqui. Mas o que você precisa entender é que gostar demais pode ser justamente o motivo do afastamento. Quando ela sente que você é alguém diferente, que tem valor, que pode oferecer algo real, isso a tira da zona de conforto. E quanto mais valioso você é aos olhos dela, maior é o medo de não conseguir te acompanhar. Por isso ela recua, porque acha que vai decepcionar, que em algum momento você vai perceber que ela não é tudo aquilo que você merece. O segredo aqui não está em convencê-la do contrário com frases prontas ou elogios exagerados. Está em ser constante. Está em se mostrar disponível sem sufocar. Em continuar sendo o mesmo quando ela tenta se afastar. Porque quando você age com equilíbrio, com clareza e com respeito, ela começa a perceber que o problema não está em você. Está na imagem distorcida que ela mesma criou sobre si. E é nesse momento que a resistência começa a cair. Ela entende que não precisa ser perfeita para ser aceita. Que você não está ali esperando por uma mulher idealizada, mas sim reconhecendo quem ela já é. E isso muda tudo. Porque quando ela percebe que pode ser amada mesmo com falhas, mesmo com medos, mesmo sem ter tudo resolvido, o medo de não estar à altura perde força. E aí, meu amigo, você não conquista só o corpo, conquista a confiança mais difícil de todas. A que vem depois do medo. Agora que você entendeu o que realmente está por trás da rejeição feminina, já não é mais o mesmo homem de antes. A partir de hoje, quando uma mulher se afastar, você não vai reagir com desespero ou dúvida, vai enxergar os sinais invisíveis, manter sua postura e se tornar exatamente aquilo que ela não consegue ignorar. Um homem raro. Um homem que não se abala, que entende o jogo emocional, que age com firmeza e inteligência. E se isso fez sentido para você, se esse vídeo te abriu os olhos, então deixa o like agora. Porque isso mostra que você está comprometido com a sua evolução. Se ainda não é inscrito no canal A Sabedoria Oculta, clica nesse botão vermelho agora e entra para nossa comunidade de homens que não aceitam mais viver no automático. Comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você nesse vídeo. Quero ver sua visão, sua experiência, sua transformação. E claro, se quiser dar o próximo passo de verdade, no primeiro comentário fixado está o e-book Domine o Estoicismo, um manual direto, estratégico e prático para você desenvolver autocontrole, magnetismo e se tornar emocionalmente inabalável diante das mulheres e da vida. Clica lá agora. Seu novo capítulo começa quando você assume o comando. Nos vemos no próximo vídeo.